Olá, o meu nome é Patrícia, mas você pode me chamar de Patialê. E hoje eu vou contar uma história sobre dois irmãos que moravam numa casa modesta de madeira em frente à floresta. Vem comigo? João tinha aproximadamente 10 anos, cabelos castanhos e olhos de um garoto esperto. Maria, sua irmã mais nova, possuía longos cabelos e um rosto pequeno e inocente aos seus 7 anos de idade. João e Maria moravam com seu pai e sua madrasta. O pai era lenhador e a madrasta se destacava da humilde família com suas roupas elegantes. A família estava passando por um período difícil, onde mal conseguiam comprar comida. Uma noite, quando João e Maria foram para a cama para dormir, ouviram seu pai se revirando nos lençóis, tamanha a fome que sentia. Acordado, o pai começou a conversar com a mulher. Mulher, está tudo tão caro. Como iremos alimentar as crianças quando não conseguimos comprar nem mesmo um pão? Marido, disse a madrasta, vamos levá-los à floresta amanhã quando sairmos para trabalhar. Vamos deixá-los lá com algum pão e nos livramos deles. Eles não saberão voltar para casa. Não, mulher, respondeu o pai aflito e continuou. Se deixo meus filhos na floresta, não tardará a aparecerem feras para devorá-los. Como poderei viver depois disso? Disse o lenhador. És tolo. Se não fizermos assim, morreremos todos de fome. E só o que te restará será fazer nossos caixões, disse ela enquanto o pai se via sem outra saída senão concordar com a mulher. Maria, ao ouvir a conversa, sentiu medo. Se encolheu toda sob a colcha de retalhos e disse ao irmão: João, o que será de nós? Maria, não se preocupe, não tenha medo, já sei o que fazer, disse enquanto enxugava as lágrimas no rosto da irmã. Logo que os pais adormeceram, João saiu de mansinho para a frente da casa e encheu os bolsos com pedrinhas brancas que cintilavam à luz do luar. Guardou o máximo que pôde e voltou a Maria, pedindo que confiasse nele. Ao amanhecer, antes mesmo do sol raiar, a madrasta acordou as crianças. Acordem, seus preguiçosos! Vamos catar lenha na floresta. Peguem este pedaço de pão, que será seu almoço ao meio-dia, senão nada terão para comer. Maria guardou o pão, pois os bolsos de João estavam cheios de pedras. Em seguida, todos saíram rumo à floresta. De tempos em tempos, João parava e voltava a olhar para a modesta casa, até que seu pai lhe perguntou o que havia e pediu-lhe para se apressar. Ah, papai, é meu gatinho branco que está acenando para mim lá de cima do telhado. A madrasta, ouvindo isso, respondeu-lhe. Tolo, não é o gato, não vês que é o sol brilhando na chaminé? Mas João não olhava gato nenhum. Era seu pretexto para deixar pelo caminho as pedrinhas brilhantes que trazia no bolso. Ao chegarem no meio da floresta, o pai acendeu uma fogueira para manter seus filhos aquecidos. A madrasta, então, pediu às crianças que se deitassem junto ao fogo, enquanto ela e o lenhador iriam rachar lenha e depois voltariam. João e Maria sentaram-se perto da fogueira e, ao meio-dia, comeram o pão, enquanto ouviam os golpes de machado, julgando que o pai estivesse ali perto. E depois de muito tempo, adormeceram profundamente. Os sons, que pareciam ser o machado do lenhador, na verdade eram de um galho que o pai havia amarrado a uma árvore seca e que batia com a força do vento dentro da floresta. Quando os dois irmãos despertaram, a noite já havia avançado. Então Maria começou a chorar com medo. Como sairemos daqui, João? Espera, Maria, espera a lua surgir. Aí encontraremos o caminho. Assim, a lua apareceu majestosa no céu da noite, resplandecente, e João
tomou a irmãzinha pela mão e juntos seguiram as pedrinhas que brilhavam como pequenas estrelas caídas pelo chão, indicando o caminho de volta. Eles andaram a noite toda e quando finalmente chegaram em casa, bateram a porta. A madrasta abriu a porta e, ao vê-los, ficou muito irritada e disse: "Por que dormirão na floresta? Até pensamos que não queriam voltar para casa." Já o pai abriu um grande sorriso ao vê-los e alegrou-se, pois sentia um remorso por tê-los abandonado na floresta. O tempo passou e a fome voltou a invadir a casa. Desta vez, os meninos ouviram a madrasta dizer ao pai: "Não há mais o que comer, somente nos resta meio pão. É preciso levá-los daqui, agora para o fundo da floresta, para que não encontrem o caminho de volta." O lenhador relutava em concordar, sentia um aperto no peito e pensava: seria melhor dividir o pão com as crianças. A mulher o censurava e, como ele cedeu a primeira vez, se viu forçado a ceder de novo. As crianças ouviram tudo e esperaram os pais irem dormir para João poder catar as pedrinhas lá fora, como da outra vez. Quando João chegou à porta, viu que a madrasta a havia trancado. No entanto, ele consolou a irmã, dizendo: "Não chores, minha irmã. Durma e descanse. Amanhã encontrarei uma solução." Na manhã seguinte, cada um recebeu um pedaço de pão, ainda menor que da vez anterior. Ao caminharem, João esfarelava seu pão e ia deixando as migalhas por onde passavam, parando disfarçadamente. "O que tanto olha para trás e por que a demora, João?" perguntou o pai. "É que estou me despedindo do meu pombinho que está em cima da casa." "Mas és tolo mesmo, hein, João?" disse a mulher. "Não percebe que é o sol nascente e não teu pombinho na chaminé?" E assim o menino foi marcando o caminho com as migalhas. Mas desta vez a madrasta os levou muito mais longe, para uma parte da floresta que eles nunca foram antes. Acenderam uma grande fogueira e ela disse: "Nós iremos rachar lenha e à tarde, ao terminarmos, viremos buscá-los aqui. Fiquem quietinhos e deitem para dormir se estiverem cansados." Ao meio-dia, Maria repartiu seu pão com seu irmão. Depois dormiram e ninguém veio buscá-los. Quando a noite já ia alta, a menina começou a chorar e João a consolou. "Assim que a lua começar a brilhar, nós veremos as migalhas de pão e encontraremos o caminho para casa." Mas a lua surgiu e não viram migalha alguma. Os passarinhos que andavam por toda a parte comeram tudo. "Tudo bem, Maria, vamos encontrar o caminho de qualquer maneira", disse João. E eles andaram toda a noite e mais um dia inteiro e não encontraram uma forma de sair da floresta. Cansados e com muita fome, suas pernas não aguentavam mais. Deitaram-se sob uma árvore onde encontraram algumas amoras e ali mesmo adormeceram. No terceiro dia, se embrenhavam cada vez mais pela floresta e, sem ajuda, logo morreriam de fome. Então, que avistaram um lindo passarinho branco como a neve, cantando tão docemente que eles pararam para ouvi-lo. E quando ele voou, as crianças o seguiram, até que chegaram a uma casinha no meio da floresta, onde o passarinho pousou. Eles viram que a casa era feita de doces, pão de ló, coberta com chocolate e com janelinhas de açúcar. Ficaram maravilhados e não pensaram duas vezes. Correram até ela. "Oba!" exclamou João. "Vamos comer, Maria! Vou comer o telhado e você pode comer a janela." João se pôs na ponta dos pés e arrancou um pedaço do telhado, enquanto Maria lambia os vidros da janela. Foi quando os meninos ouviram uma vozinha dizer: "Rapa, rapa, rapinha, quem rapa minha casinha?"
E eles responderam: o vento sou eu, o filho do céu. E continuaram comendo sem se incomodarem. De repente, viram a silhueta de uma velha bem idosa que se apoiava numa muleta. João e Maria tomaram um susto tão grande que até deixaram cair os doces em suas mãos. Mas a velhinha disse em voz muito tranquila: ah, meus queridos meninos, quem vos trouxe aqui? Podem ficar comigo. Entrem e nenhum mal vai lhes acontecer. Pegou-os pelas mãos e levou-os para dentro da casinha. Serviu uma deliciosa refeição, com leite e bolinhos. Preparou 2 lindas caminhas brancas, muito limpas, para que eles descansassem. João e Maria, que estavam exaustos, deitaram-se, acreditando estarem no céu. A velha fingia ser muito boa, mas na verdade era uma bruxa muito má, que atraía as crianças e por isso construiu a casinha de pão de ló. Quando caía alguma criança em suas mãos, ela a matava, cozinhava e a comia, sendo esse um dia de festa para a bruxa. Geralmente, as bruxas não enxergam muito bem, mas têm um olfato aguçado, como os animais. Portanto, quando João e Maria se aproximaram da casinha, ela saiu pensando consigo mesma: estes caíram em meu poder, não escaparão mais. Pela manhã, bem cedinho, antes dos meninos acordarem, levantou-se e foi espiá-los. Vendo-os bochechudos e coradinhos, dormindo como anjinhos, murmurou: que petisco delicioso vou ter! E agarrando João pelo braço, levou-o para um chiqueirinho, onde o trancou dentro das grades de ferro. Ele gritou e esperneou e de nada adiantou. Depois, a bruxa foi ter com Maria. Sacudiu a menina e gritou: levanta-te, preguiçosa! Vai buscar água e prepara uma boa comidinha para teu irmão, que está preso no chiqueirinho e deve engordar. Quando ele estiver gordinho, quero comê-lo. Maria chorou e chorou, mas suas lágrimas foram inúteis e teve que preparar as refeições mais requintadas para o irmão, enquanto ela ficava somente com as sobras. Cada manhã, a velha bruxa ia até a grade e dizia: João, mostra-me teu dedinho, quero ver se está gordinho. Mas João lhe mostrava sempre um ossinho e a bruxa, que não enxergava nenhum palmo diante do nariz, julgava que fosse mesmo o dedo dele e não entendia como ele não engordava. Passadas 4 semanas e João continuava magro, a velha perdeu a paciência. Vamos, Maria, ordenou. Traz água depressa, gordo ou magro, não importa. O matarei assim mesmo e amanhã o comerei. Maria era só lágrimas, naquele rostinho pequeno enquanto a buscar água. Chorava tanto que pareciam rios escorrendo pelos olhinhos e pensava: antes as feras tivessem nos devorado na floresta, pelo menos morreríamos juntos. Na manhã seguinte, bem cedinho, Maria buscou água para encher o caldeirão e acendeu o fogo. Primeiro vamos assar o pão, que já preparei a massa, disse a bruxa, empurrando Maria para perto das grandes labaredas que saíam do forno. Entra lá dentro e veja se já está bem quente para assar o pão. Mandou a bruxa, pensando que quando Maria entrasse, ela fecharia a boca do forno e a deixaria assar para comê-la também. Maria, então, antecipando a ação, disse: eu não sei como se faz. Como é que se entra? Tonta, estúpida, disse a velha. A abertura é bem grande, olha, até eu poderia entrar. Assim dizendo, subiu à beira do forno e aproximou a cabeça. Maria então deu um forte empurrão e a fez entrar no forno, fechando rapidamente a porta de ferro com um cadeado. E como berrava a bruxa!
Mas Maria saiu correndo para salvar o irmão e a bruxa velha acabou morrendo, miseravelmente queimada. Ao chegar no chiqueirinho, Maria abriu a portinhola dizendo: João, estamos livres! Corre! A bruxa morreu! João saiu pulando de alegria, como um passarinho livre, e os dois irmãos se abraçaram e se beijaram, rindo e dançando de felicidade. Percorreram a casinha da bruxa e viram arcas cheias de pérolas e pedras preciosas espalhadas pelos cantos. Encheram os bolsos até não poderem mais e rumaram para longe da floresta da bruxa. Após terem andado por horas, chegaram à margem de um rio muito largo. Não vamos conseguir atravessá-lo. Não vejo uma ponte, nem mesmo um barquinho, disse João. Mas olha, João, aí vem uma pata. Se lhe pedirmos, ela certamente nos ajudará. Patinha, patinha, aqui estão João e Maria. Não podemos passar. Queres nos levar? A pata se aproximou da margem e João sentou em suas costas, pedindo que Maria fizesse o mesmo. Mas a menina respondeu: Vai ficar muito pesado, João. É melhor que ela nos leve um de cada vez. Assim fez a boa patinha. Depois que chegaram ao outro lado e caminharam bastante, felizmente a floresta foi se tornando familiar. Até que reconheceram a casa do pai. Correram até ela e lá dentro abraçaram o pai e o cobriram de beijos. O pobre homem não sorriu uma vez sequer desde que abandonara os filhos na floresta. A mulher havia morrido. Então, Maria sacudiu o avental, deixando rolar pelo chão as pedras preciosas. João também despejou o que tinha nos bolsos. Ali, acabaram-se todos os sofrimentos e preocupações, e os três viveram felizes até o resto de suas vidas. Fim. Então, vocês gostaram? Eu espero que sim. Nós vamos publicar contos 2 vezes por semana. Eu espero vocês aqui toda semana para acompanhar com a gente. Esse e muito mais. Deixem comentários, se inscrevam. Seja bem-vindo e até logo!